If the sky turns black, it don't matter. We know the sun is coming up real soon. Olá amigos do universo WWE, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e me siga no Twitter, o link na descrição. O canal Xolofompio 370HG comemorando no TLC 2016 2 anos de previsões de pay-per-view. A primeira previsão foi lá no TLC de 2014 e desde lá eu venho trazendo as previsões de todos os pay-per-views da parte principal da WWE. E nesse ano, com a volta da Brand Split, o TLC virou o pay-per-view exclusivo do SmackDown Live, TLC Tables, Ladders and Chairs, mesas, escadas e cadeiras. Acontece no domingo, dia 4 de dezembro, em Dallas, no Texas. Vamos lá, começando com um combate entre o lobo solitário Baron Corbin e o baixinho Kalisto. A estipulação dada para essa luta aí é Chairs Match, combate de cadeiras. Rivalidade essa que vem se alongando por um tempo já, não muito tempo depois do início do draft, lá em julho, quando o Kalisto eliminou o Baron Corbin num combate qualificatório para lutar pelo campeonato intercontinental no SummerSlam, e o Baron Corbin não gostou nada de ser eliminado pelo Kalisto e por várias vezes atacou aquele baixinho mascarado nos bastidores do SmackDown Live. Aí nos tempos do Survivor Series, quando o Baron Corbin estava ainda no time do SmackDown Live, ele não queria lutar uma luta lá do evento principal daquele SmackDown, e como punição ele teve que lutar com o Kalisto, e aí aconteceu a lesão mais patética da história. O Corbin se machucou descendo do ringue, e depois o Kalisto se vingou, então ele foi retirado da equipe do SmackDown devido à lesão. Uma lesão kayfabe, é claro, armada. No Survivor Series, o Kalisto estava lutando pelo título dos leves contra o Brian Kendrick, e aí foi atacado pelo Baron Corbin. A luta terminou em nada, e o Brian Kendrick acabou retendo o campeonato dos pesos leves, deixando o campeonato no Monday Night Raw. Então no primeiro SmackDown, depois do Survivor Series, o Daniel Bryan disse nos bastidores que todas as ações cometidas no SmackDown têm consequências. Por isso o Baron Corbin, por ter interferido na luta do Kalisto contra o Brian Kendrick no pay-per-view Survivor Series, impedido que a divisão dos leves viesse para o SmackDown Live, ele tinha que enfrentar o demônio Kane. O combate aconteceu, o Kalisto interferiu e por fim o Kane aplicou um chokeslam no Baron Corbin, mesmo a luta estando acabada. Aí o Kalisto acabou buscando uma cadeira lá fora e o Corbin fugiu. Antes de fugir, levou uma cadeirada. O Kalisto jogou a cadeira e deu um chute na cadeira, batendo na testa do Baron Corbin. Bem, com essa rivalidade contada, vamos à previsão de resultado, meu palpite de resultado para esse combate aí, Chairs Match. O Corbin é um cara violento e com uma cadeira na mão, a violência é maior ainda. Claro que o Kalisto também com uma cadeira se torna menos sensível e mais violento, né? Mais perigoso, mas eu acredito na vitória do Baron Corbin, mesmo eu torcendo para o Kalisto. No Disqualification Match. Combate sem desqualificação entre mulheres, Nikki Bella vs Carmella. Rivalidade essa que é meio longa já e provavelmente será a batalha final no TLC, como quase todas as batalhas do TLC. Elas já tiveram um combate no pay-per-view exclusivo do SmackDown Live no mês de outubro, no No Mercy, e a Nikki Bella venceu. Provavelmente a Carmella vence no TLC, não tenho muito interesse nessa luta, e acho que vocês também estão assistindo o vídeo aí também não se importam muito, a não ser para ver a bunda e os peitos da Nikki Bella. Combate para fazer número de card. Então, como eu disse, a minha previsão de resultado é a vitória da Carmella. WWE World Championship TLC Match, Tables, Ladders and Chairs Match. Combate com mesas, escadas e cadeiras, válida pelo campeonato mundial da WWE. O campeão AJ Styles estará colocando o título em jogo diante do desafiante, o lunático Dean Ambrose. E é a batalha final entre eles, já que estão em rivalidade desde o Backlash, quando o AJ Styles conquistou o título, e desde lá eles vêm tendo bronca. E nada melhor que eles se acabarem numa luta com mesas, escadas e cadeiras
para acabar com a rivalidade. Bom, logo depois do Survivor Series, quando o Dean Ambrose fez aquele ato de traição ao ajudar os seus ex-parceiros do Shield e a atacarem, né, o AJ Styles, eu achei que o Shane e o Daniel Bryan expulsariam o Dean Ambrose do SmackDown Live, mas isso não aconteceu pelo fato do time azul não ter perdido devido a essa interferência, mas se tivesse perdido a coisa seria diferente para o Dean Ambrose. Eu acho que ele sairia do SmackDown. Mas então vamos lá com a previsão de resultados e algumas hipóteses do que pode acontecer no TLC. A traição do Ambrose no Survivor Series não foi por acaso, né? Ele provavelmente vai se juntar ao Rollins e ao Reigns para o retorno do Shield, né, do escudo. Então a WWE já está preparando os fãs de que isso pode realmente acontecer num breve futuro. Então podemos dizer que está descartada a hipótese do Dean Ambrose sair como vencedor nessa luta para se tornar campeão novamente. A hipótese que eu mais acredito é essa: o retorno do Homem Morto, The Undertaker. Pode vocês acharem que eu estou de bobeira, que o Undertaker não vai voltar mais esse ano. E por que eu acredito que ele vai interferir nessa luta? Muito bem se falando nos sites de Pro Wrestling por aí, de um combate entre o John Cena e o Undertaker na WrestleMania 33 do próximo ano, que acontece em Orlando, na Flórida. E como se daria esse combate? O Undertaker tira o título do AJ Styles no Royal Rumble, do dia 29 de janeiro, e após isso no pay-per-view de fevereiro ou março, não sei qual vai ser agora com a volta da Brand Split, se vai ser primeiro o Fastlane ou o Elimination Chamber, mas isso não importa. No pay-per-view exclusivo do SmackDown Live, quando o Undertaker reter o título na revanche do AJ Styles, o Cena ataca ele e desafia o Taker para um combate na WrestleMania 33, onde o Cena estaria tentando conquistar o campeonato pela 16ª vez e o Undertaker pondo sua carreira em jogo. Ou pode ser que nem tenha revanche por AJ Styles e o Cena desafia o Taker já no primeiro SmackDown Live depois do Royal Rumble. Mas para isso acontecer, precisa uma rivalidade entre o AJ Styles e o Undertaker ser iniciada. E qual seria a lógica daquele retorno do Taker no SmackDown 900 se não fosse para estar o quanto mais cedo em uma rivalidade? Então eu acredito que ele apareça no domingo, não para atrapalhar o AJ perder o título, mas sim para dar uma encarada nele lá da rampa com um olhar desafiador, tipo como ele fez com o CM Punk lá antes da WrestleMania 29, quando o CM Punk venceu aquele combate de 4 fatais contra o Sheamus, o Orton e o Big Show. Então o AJ Styles vence e o Dean Ambrose nesse TLC match para reter o WWE World Championship. SmackDown Live Women's Championship Tables Match, combate válido pelo campeonato das mulheres do SmackDown Live com mesas. A campeã Becky Lynch estará colocando seu título em jogo diante da desafiante Alexa Bliss, duas delícias do SmackDown. Para falar a verdade, desde que a Becky conquistou o título no Backlash, ela não colocou o campeonato em nenhum pay-per-view em jogo. Nenhuma vez colocou em jogo o título em pay-per-view. Quando ia colocar o título contra Alexa Bliss no No Mercy, ela ficou doente e não pôde competir. Aí, em uma edição do SmackDown Live no início de novembro do mês passado em Glasgow, na Escócia, ela acabou retendo o título diante da Alexa Bliss, mas a Alexa Bliss achou aquela vitória injusta porque ela estava nas cordas na hora que o gongo bateu, e aí ela pediu uma revanche por Daniel Bryan, e o Daniel Bryan acabou concedendo essa revanche para Alexa Bliss no pay-per-view TLC, e a previsão de resultado que eu tenho é a vitória da irlandesa Becky Lynch para reter o campeonato das mulheres do SmackDown Live no TLC 2016. Intercontinental Championship Ladder Match, combate de escadas válida pelo campeonato intercontinental. O campeão The Miz estará pondo em jogo seu campeonato diante do exibido Dolph Ziggler. Batalha final entre eles e com estipulação, luta de escadas, um artifício a mais a favor do The Miz, já que, como é de escadas, não existe desqualificação e ele pode muito bem usar ao seu favor o Spirit Squad, aqueles que eram amigos, né, do Ziggler antigamente e agora são parceiros do The Miz. Essa aí é uma rivalidade longa já, né? Como quase todas as lutas do TLC, rivalidades iniciadas no Backlash. No Backlash, o The Miz reteu o título contra o Dolph Ziggler com a ajuda da Maryse. Numa outra edição do SmackDown Live, no mês de setembro ainda, depois ali do Backlash, o Miz reteu o título da mesma maneira contra o Ziggler, com a ajuda da Maryse, quando ela meteu o perfume
na cara do Ziggler. No No Mercy foi feita a luta da carreira do Dolph Ziggler, carreira versus título, que é a carreira do Ziggler contra o título intercontinental que estava nas mãos do The Miz, e foi uma guerra. Em termos de emoção, a melhor luta deste ano de 2016, e mesmo com a interferência do Spirit Squad, o Dolph Ziggler venceu e conquistou o título intercontinental. Aí no último SmackDown Live antes do Survivor Series, o SmackDown de edição número 900, o Ziggler colocou o título em jogo mais uma vez contra o Miz e perdeu devido à interferência da Maryse. Eu primeiramente pensei que eles só fizeram o The Miz ganhar o título do SmackDown, do título intercontinental no SmackDown 900, para termos uma luta de heel contra face no Survivor Series, o que eles teriam uma luta final, né, no TLC com estipulação e o Ziggler recuperasse o título. Mas muitos andam dizendo que o The Miz pode ter um combate contra o Daniel Bryan na WrestleMania 33 e por isso vai reter o título no TLC e ir para WrestleMania com ele e colocar em jogo contra o Daniel Bryan. Mas eu acho que não precisa estar o título em jogo na luta entre eles. Então pode tranquilamente o The Miz perder o campeonato no TLC e então o Miz achar que o Bryan é o culpado por ele ter perdido o título por colocar ele por várias vezes em jogo contra o Dolph Ziggler. Então a rivalidade fica apenas mais forte. É apenas uma hipótese que eu estou criando no momento, estou indo na contramão do que a maioria diz. Às vezes eu dou esse tipo de palpite e dá certo, espero que dessa vez eu acerte novamente. Então vitória de Dolph Ziggler para recuperar o campeonato intercontinental, já que dizem que se ele não conquistar o campeonato intercontinental este domingo, ele pode num breve futuro sair da empresa. Eu não gostaria que ele saísse da empresa, então eu torço para o Dolph Ziggler ter a vitória neste domingo e conquistar mais uma vez o campeonato intercontinental. SmackDown Live Tag Team Championship Match, combate válido pelo campeonato das duplas do SmackDown Live. Os campeões Heath Slater e Rhino disputarão os títulos, colocarão em jogo, né, contra o Bray Wyatt e o Randy Orton. Esses dois que são os responsáveis pela vitória do SmackDown Live no Survivor Series no 5-on-5 Elimination Match. E claro que todos sabemos, né, que essa aliança aí não vai durar muito tempo entre o Bray Wyatt e o Randy Orton. Vai ser igual lá no final de 2013, quando o Daniel Bryan primeiramente se uniu à Wyatt Family, mas depois acabou atacando o Bray Wyatt e isso culminou em um combate no Royal Rumble de 2014 entre o Daniel Bryan e o Bray Wyatt. Então o Randy Orton vem tendo rivalidade com o Bray Wyatt faz um tempo já. Desde uma edição do SmackDown Live depois do SummerSlam, lá no final de agosto. Primeiramente o combate era para ter acontecido no Backlash, não aconteceu, aconteceu no No Mercy, em um main event muito ruim, um péssimo evento principal, onde o Orton perdeu com a distração do Luke Harper. Então em algumas edições do SmackDown Live, após isso, ele se uniu ao Bray Wyatt dizendo que quem não pode vencer o inimigo deve se unir a ele, e é isso que vem acontecendo, mas eu acho que a união acaba no TLC, quando no momento crucial da luta, onde Bray Wyatt vai finalizar o Heath Slater, ou o Rhino, né, o Randy Orton acaba aplicando o RKO no Bray Wyatt e também no Luke Harper, que vai querer ajudar o seu irmão ali de Wyatt Family, seu mestre, né, da Wyatt Family. Aí a bronca tá armada para termos um combate final no Royal Rumble. Então é isso aí, Bray Wyatt continua sem conquistar títulos, né, desde 2013 lá no Money in the Bank, antes do Money in the Bank, no último Raw antes do Money in the Bank, quando o Bray Wyatt estreou. Desde lá ele não conquistou nenhum título e agora, tendo a oportunidade, eu acho que não vai ganhar novamente. Vitória de Heath Slater e Rhino, que vão reter os campeonatos no TLC, mas eles só servirão de pano de fundo ali para a rivalidade entre o Orton e o Bray Wyatt. Bom, essas foram as previsões do WWE Pay-Per-View TLC exclusivo do SmackDown Live. Obrigado por assistir e até as previsões do Pay-Per-View exclusivo do Monday Night Raw, o Roadblock End of the Line.